So guys, nesse vídeo nós vamos estudar o uso do do e do does, que são verbos auxiliares para perguntas no presente simples. Primeiro, eu vou explicar para vocês brevemente como que funciona, essa vai ser uma aula bem prática, mas eu preciso te explicar para que serve e como utilizar, e depois nós vamos para a parte prática. Nessa aula, nós vamos estudar 100 frases com o do e com o does e também com as perguntas com WH. What, o que, when, quando e assim por diante. O que é o do e o que é o does e como utilizá-los. O do nós vamos utilizar em perguntas no presente simples com I, you, we, they. Agora o does nós vamos utilizar em perguntas no presente simples para he, she ou it. Eu também tenho o do e o does como verbos principais, mas isso vai ser uma outra história. Mas resumidamente é utilizado para fazer. Nós temos expressões com o do, eu vou deixar resumido aqui uma listinha com algumas expressões com o do e traduções, mas eu também posso utilizar como verbo principal, alright? Aqui a gente vai focar no do e no does para perguntas. E se você quiser o PDF dessa aula, é só você comentar 100 frases com do e does. Let's get started. What do you do every morning? O que você faz toda manhã? What do you do every morning? O que você faz toda manhã? What do you eat for breakfast? O que você come no café da manhã? What do you eat for breakfast? O que você come no café da manhã? What do you study at night? O que você estuda à noite? What do you study at night? O que você estuda à noite? At night, esse T acaba ficando mudo. What do you study at night? What do you study at night? What do you like to watch? O que você gosta de assistir? What do you like to watch? O que você gosta de assistir? What do you usually drink? O que você costuma beber? What do you usually drink? O que você costuma beber? What do you usually drink? Então, esse do you, do you. What do you usually drink? What do you usually drink? Eu vou escrever com o S, usually, é como se eu falasse com o som de J. Usually. What do you want to learn? O que você quer aprender? What do you want to learn? O que você quer aprender? Want to acaba virando wanna. What do you want to learn? What do you want to learn? What do you need today? O que você precisa hoje? What you need today? O que você precisa hoje? What you need today? Então, apesar do need ter esse D, como logo depois dele eu tenho T no Connected Speech, opcional, não obrigatório, eu posso falar what you need today. What you need today? What you need today? What do you read online? O que você lê online? What you read online? O que você lê online? What do you write at work? O que você escreve no trabalho? What you write at work? O que você escreve no trabalho? What do you buy at the supermarket? O que você compra no supermercado? What you buy at the supermarket? O que você compra no supermercado? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? Então, live, apesar de ter esse E aqui no final, a gente vai falar só V. Live. Tem a pronúncia live, mas talvez você conheça essa pronúncia por conta de ao vivo. A gente fala live. Live também pode ser vivo, dependendo do contexto. O verbo viver ou morar, a pronúncia é live. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you study English? Onde você estuda inglês? Where do you study English? Onde você estuda inglês? Where do you go on weekends? Onde você vai nos finais de semana? Onde você vai nos fins de semana? Where do you usually eat lunch? Onde você costuma almoçar? Where do you usually eat lunch? Onde você costuma almoçar? Where do you usually eat lunch? Onde você costuma almoçar? Where do you buy clothes? Onde você compra roupas? Where do you buy clothes? Onde você compra roupas? Where do you relax? Onde você relaxa? Where do you relax? Where do you relax? Onde você relaxa? Where do you park your car? Onde você estaciona seu carro?
Where do you park your car? Onde você estaciona seu carro? Where do you take your dog? Onde você leva seu cachorro? Where do you take your dog? Onde você leva seu cachorro? Where do you meet friends? Onde você encontra amigos? Where do you meet friends? Onde você encontra amigos? When do you wake up? Quando você acorda? When do you wake up? Wake up. Então perceba aqui, wake up, eu acabo conectando wake up. Wake up. When do you wake up? When do you start work? Quando você começa a trabalhar? When do you start work? Quando você começa a trabalhar? When do you study English? Quando você estuda inglês? When do you study English? Quando você estuda inglês? When do you eat dinner? Quando você janta? When do you eat dinner? Quando você janta? When do you go to bed? Quando você vai dormir? When do you go to bed? Quando você vai dormir? Perceba que literalmente go to bed, ir para a cama, mas é uma expressão para falar dormir. When do you travel? Quando você viaja? When do you travel? Quando você viaja? When do you watch TV? Quando você assiste TV? When do you watch TV? Quando você assiste TV? When do you check your phone? Quando você checa o celular? When do you check your phone? Quando você checa o celular? When do you exercise? Quando você se exercita? When do you exercise? Quando você se exercita? When do you take a break? Quando você faz uma pausa? When do you take a break? Quando você faz uma pausa? Entre dias 6 e 19 de dezembro, eu vou realizar um intercâmbio em grupo para Londres, no ano de 2026. Será o nosso segundo intercâmbio em grupo. São 2 semanas de imersão total no idioma. E se você quiser saber mais, é só você comentar Londres ou clicar no link da descrição. Why do you study English? Por que você estuda inglês? Why do you study English? Why do you study English? Why do you study English? Por que você estuda inglês? Why do you like English? Por que você gosta de inglês? Why do you like English? Why do you wake up early? Why do you wake up early? Por que você acorda cedo? Why do you wake up early? Por que você acorda cedo? Why do you drink coffee? Why do you drink coffee? Por que você bebe café? Why do you drink coffee? Why do you work so much? Por que você trabalha tanto? Why do you work so much? Por que você trabalha tanto? Então, esse much a gente pode utilizar também para verbos, no caso, work. É um erro comum entre os alunos acharem que a gente vai usar o very para verbos, e a gente pode utilizar, só que junto com o much. Why do you work so much? Why do you work very much? Why do you work too much? Why do you watch this channel? Por que você assiste esse canal? Why do you watch this channel? Por que você assiste este canal? Why do you learn languages? Por que você aprende idiomas? Why do you learn languages? Por que você aprende idiomas? Why do you travel? Why do you travel? Por que você viaja? Why do you travel? Por que você viaja? Aqui, travel é o verbo viajar e viagem, trip. Eu também posso usar travel como substantivo, que também vai ser no sentido de viagem, mas não vai ser tão comum. O mais comum é trip para a gente falar de viagem. Why do you practice English? Por que você pratica inglês? Why do you practice English? Por que você pratica inglês? Why do you like music? Por que você gosta de música? Why do you like music? Por que você gosta de música? How do you study English? Como você estuda inglês? How do you study English? Como você estuda inglês? How do you learn new words? Como você aprende palavras novas? How do you learn new words? How do you learn new words? New words. Então perceba que new, como tem essa mesma terminação, a gente consegue conectar. How to learn new words. How to learn new words. Como você aprende palavras novas. How do you practice
speaking? Como você pratica fala? How do you practice speaking? Como você pratica fala? How do you remember words? Como você lembra das palavras? How do you remember words? Como você lembra das palavras? How do you improve listening? Como você melhora o listening? How do you improve listening? Como você melhora o listening? How do you cook rice? Como você cozinha arroz? How do you cook rice? Como você cozinha arroz? How do you make coffee? Como você faz café? How do you make coffee? Como você faz café? How do you start your day? Como você começa o dia? How do you start your day? Como você começa o dia? How do you relax at night? Como você relaxa à noite? How do you relax at night? Como você relaxa à noite? How do you spend your weekends? Como você passa o fim de semana? How do you spend your Vamos de novo? How do you spend your weekends? Como você passa o fim de semana? Agora com o does, terceira pessoa. What does she do at work? O que ela faz no trabalho? What does she do at work? O que ela faz no trabalho? What does he do every morning? What does he do every morning? O que ele faz toda manhã? What does she eat for lunch? O que ela come no almoço? What does she eat for lunch? O que ela come no almoço? What does he study? O que ele estuda? What does he study? O que ele estuda? What does she read? O que ela lê? What does she read? What does she read? O que ela lê? What does he watch on TV? O que ele assiste na TV? What does he watch on TV? O que ele assiste na TV? Aprender inglês não precisa ser chato, difícil e nem complicado. Na comunidade de inglês com o professor Besson, você tem aulas ao vivo, aplicativo de IA com inteligência artificial e diversas atividades. Acesso a todos os meus cursos gravados, inclusive PDFs, com frase com pronúncia adaptada para te ajudar a melhorar a sua pronúncia e conversação. E você terá acesso a tudo isso enquanto a sua assinatura estiver ativa. É só você clicar no link aqui da descrição ou comentar comunidade que eu te envio o link. What does she drink in the morning? O que ela bebe de manhã? What does she drink in the morning? O que ela bebe de manhã? What does he buy online? O que ele compra online? What does he buy online? O que ele compra online? What does she teach? O que ela ensina? What does she teach? O que ela ensina? What does he cook? O que ele cozinha? What does he cook? O que ele cozinha? Where does she live? Onde ela mora? Where does she live? Onde ela mora? Where does he work? Onde ele trabalha? Where does he work? Onde ele trabalha? Where does she study? Onde ela estuda? Where does she study? Onde ela estuda? Where does he eat lunch? Onde ele almoça? Where does he eat lunch? Onde ele almoça? Where does she go on weekends? Onde ela vai no fim de semana? Where does she go on weekends? Onde ela vai no fim de semana? Where does he buy food? Onde ele compra comida? Where does he buy food? Onde ele compra comida? Where does she relax? Onde ela relaxa? Where does she relax? Onde ela relaxa? Where does he park the car? Onde ele estaciona o carro? Where does he park the car? Onde ele estaciona o carro? Where does she meet friends? Onde ela encontra amigos? Where does she? Does she, perceba que eu acabo conectando. Does she meet friends? Onde ela encontra amigos? Where does he exercise? Does he exercise? Onde ele se exercita? Where does he exercise? When does she wake up? When does she wake up? Quando ela acorda? When does she wake up? Quando ela acorda? When does he start work? Quando ele começa a trabalhar? When does he start work? Quando ele começa a trabalhar? When does she eat dinner? Quando ela janta? When does she eat dinner? Quando ela janta? When does he go to bed? Quando ele vai dormir? When does he go to bed? Quando ele vai dormir? When does she travel? Quando ela viaja?
When does she travel? Quando ela viaja. When does he watch TV? Quando ele assiste TV. When does he watch TV? Quando ele assiste TV. Why does she study English? Por que ela estuda inglês? Why does she study English? Por que ela estuda inglês? Why does he wake up early? Por que ele acorda cedo? Why does he wake up early? Por que ele acorda cedo? Why does she drink coffee? Por que ela bebe café? Why does she drink coffee? Drink coffee. Drink coffee. Drink coffee. Por que ela bebe café? Why does he work a lot? Por que ele trabalha muito? Why does he work a lot? Por que ele trabalha muito? Why does she like music? Por que ela gosta de música? Why does she like music? Por que ela gosta de música? Why does he study languages? Por que ele estuda idiomas? Why does he study languages? Por que ele estuda idiomas? How does she study English? Como ela estuda inglês? How does she study English? Como ela estuda inglês? How does he learn new words? Como ele aprende palavras novas? How does he learn new words? Como ele aprende palavras novas? How does she practice speaking? Como ela pratica fala? How does she practice speaking? Como ela pratica fala? How does he remember words? Como ele lembra das palavras? How does he remember words? Como ele lembra das palavras? How does she cook rice? Como ela cozinha arroz? How does she cook rice? Como ela cozinha arroz? How does he make coffee? Como ele faz café? How does he make coffee? Como ele faz café? How does she start her day? Como ela começa o dia? How does she start her day? Como ela começa o dia? How does he relax at night? Como ele relaxa à noite? How does he relax at night? Como ele relaxa à noite? Alright guys, so thank you so much for watching. Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, se inscrever. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode se tornar um membro do canal, ou se você quiser contribuir com o meu trabalho e mandar uma dúvida específica também, é só você mandar um recurso de Super Thanks aqui.